Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro da comunidade aqui no Discord da Indie Hero. E vou falar mais uma vez, começar falando sobre o Põe para Jogo, que é nosso vídeo mensal que resume tudo que acontece na nossa comunidade e no nosso entorno aqui, trazendo novidades, os projetos legais da nossa comunidade. A gente fala dos nossos bastidores para todo mundo ficar atualizado sobre o que está acontecendo todo mês. E o episódio de abril já saiu, então se você ainda não conferiu, corre lá para dar uma olhadinha. Às vezes, quem sabe a sua história apareceu por lá. E vamos dar sequência aqui, conhecendo os nossos novos players. Então, separei esse espacinho aqui para vocês se apresentarem e falar um pouquinho sobre o que vocês estão aprontando e vão aprontar com a gente aqui nessa nova parceria. Bom, nós somos o No Lobcast, eu, Carol Scott, a Zoe que acabou de entrar e o Mironzitos. A gente é aqui de Brasília, nós fazemos conteúdo para a internet já tem 1 ano e meio mais ou menos, no formato de podcast, videocast. Nós somos hoje o primeiro videocast com a temática de games exclusivamente apresentado por mulheres. E a gente faz uma cobertura bem bacana aqui em Brasília com todos os eventos e chegamos aí para somar com vocês. Falando agora individualmente, eu sou colunista de games no Jornal de Brasília e também foi a que criei o No Lobcast, né? E convidei a Zoe para estar participando comigo. Futuramente convidei o Miron. E o que mais? Sou criadora de conteúdo e é isso. Zoe? Oi, pessoal, eu sou a Zoe. Eu comecei nesse mundo da internet como streamer de jogos, principalmente LOLzinho. E foi aí que a Carol me conheceu, porque a gente estava no mesmo evento, ela como colunista e eu estava no palco como narradora de LOL. E ali a gente se conheceu, ela me convidou, a gente nem se conhecia direito, assim, mas a amizade surgiu. A gente criou no Lobby, que agora vem é, pegando muito mais do que ser apenas ali um videocast. E a gente conheceu justamente Indie Hero através do Miron e dos seus milhares de contatos. Miron que veio aqui fazer parte da nossa equipe há pouco tempo. Apresente-se, Miron. Eu sou o Miron, eu jogo solo no Rainbow Six por falta de amigos. Mas basicamente galera, eu sou ser criativo, me formei em publicidade e sempre fui amante dos games, né? Eu sou de 89. Resumidamente, eu tive um tio que foi dono de locadora, então assim, eu tive acesso a tudo, né? De todos os jogos, fui muito privilegiado e amo games. Os meus amigos pessoais sempre foram do setor de games da indústria, então acabou que a indústria me puxou, tanto pela amizade, pelo carinho e amor. E eu estive muito envolvido com palcos e produção cultural. Então, desde o MSB Games da vida, que eu cheguei a fazer uma produção, a criação de conteúdo, como é que fala, vem me atraindo. Então, eu tenho saído do backstage de produção e cada vez mais envolvido. E aí, acabei caindo no lobby, fazendo amizade com as meninas e tem dado muito certo. E a gente está aí, a todo vapor, transformando, né, o podcast em algo muito maior que a gente não sabe nem onde vai parar, porque tem tanta coisa e projeto legal. E o mais legal deles é estar aqui agora com a Indie Hero, junto com vocês, para a gente fazer umas baguncinhas muito legais ao longo do ano aí. Então, enfim, esse é um pouquinho do No Lobby para vocês. Muito obrigado, pessoal do No Lobcast, Carol, Miron e Zoe. Para quem quer saber um pouco mais sobre o trabalho deles, segue eles ali nas redes sociais. Depois deixa aí no chat links e arrobas, que eu acabei esquecendo de pôr na apresentação, desculpa. Mas também eles estão presentes já no episódio 3 dessa segunda temporada do Põe Pra Jogo. E eles mostraram pra gente lá, fizeram um tour pelo Hub de Brasília, o Game Hub, que vai ser um portal para aprendizado e criação de conteúdos relacionados a games que tá lá na nossa capital nacional. E seguindo aqui, vim reforçar mais uma vez como funcionam as regras da nossa gamificação do Discord, que é uma iniciativa que foi projetada para fomentar mais interação e cooperação com a nossa comunidade, seja da Indie Hero, seja da Game Jam Plus, seja da Plugin Plus, das trilhas de conhecimentos do Sebrae, para que cada projeto não acabasse ali no final
da duração dele, né? Tipo, tem todo esse pessoal que tem o mesmo interesse e a intenção é conectar todo mundo, porque aí podem surgir novas parcerias, novos sócios, novas empresas, novos jogos. Então, todo mês a gente vai ter um encontro aí para mostrar o que aconteceu no mês passado. E a gente tem também um projetinho que são os desafios, para que todo mundo possa coletar pontos e no final concorrer a prêmios aí no nosso ranking mensal. Esses prêmios podem ser desde chaves de jogos até cursos, até mesmo o prêmio desse final da primeira temporada aqui da gamificação do Discord, que é uma viagem com passagem e hospedagem paga para Brasília, para a gente conferir tanto o Innova Summit quanto a final da Game Jam Plus 2024-2025. Então, foi bastante concorrida aí, vocês vão conferir a tabela de pontos depois. E a gente vem falar também sobre o sistema de pontuação que foi recalibrado, porque entrou um novo desafio aí no meio do mês passado. Então, para deixar claro que a gente vai trocar depois da tabela de pontos que já está lá no canal de Challenges. E ficou assim: a gente tem os pontos por engajamento no chat, que é um ponto por mensagem que vocês mandam aqui no servidor do Discord, mas é cumulativo até 100 pontos. Então, passou de 100 mensagens, 100 pontos é o máximo. Mas vocês estão livres aí para conversar e engajar no que a comunidade trouxer ali no chat, nas conversas. É sempre bem-vindo que vocês interajam ali. Temos também o desafio Relâmpago, que nesse mês tem bastante gente que participou. A pontuação dele é dividida nas etapas que a gente colocar ali, mas o máximo que ganha nesse desafio é 100 pontos. Temos também o desafio de nível 1, que é o Ataque Criativo e Jogo Quebrado. Ataque Criativo, a gente já teve um gostinho de como ele funciona durante esse mês de abril aqui, que foi o desafio desse mês. E temos também o desafio nível 2, que vale 350 pontos, que também já aconteceu no primeiro mês, o Mecânico de Mecânica, quem participou se lembra. E tem também o desafio de referência. E o desafio nível 3, que é participar de uma Game Jam. Mês passado aconteceu a Crazy Web Multiplayer Jam, e quem participou e comprovou a inscrição garantiu 500 pontos. Fora também que se você assinar o nosso clube de membros, naquele mês você ganha 250 pontos. Ou se você trouxer um amigo para ser assinante também garante esses 250 pontos. E agora vamos conhecer o desafio da comunidade agora, que vai ser em maio. O desafio vai acontecer do dia 6, ou seja, hoje, até o dia 18 de maio. E ele chama Jogo Quebrado. Queria pedir aqui a ilustre presença do nosso designer de desafios, Pedro Feijó, para falar um pouquinho sobre esse desafio. Opa, salve, salve, rapaziada. Então, nossos desafios estão separados tanto em questão de arte quanto questão de jogo, de design e programação. Esse daqui é mais focado em programação em si, em um dos aspectos mais importantes, que é você conseguir analisar e ver onde estão os erros do seu código. Estamos começando bem tranquilo, com erros mais de atribuição e erros mais de variáveis que não foram devidamente colocadas. É bem tranquilo de você que foca mais em arte, que você tem um pouco mais artístico, você poder colocar isso em prática e começar a pegar com programação. E a pessoa que já está com programação ali pode tentar fazer algo a mais, entender algo a mais, ou só brincar ali um pouquinho, porque esse desafio é praticamente uma provinha bem da hora, bem divertida de se fazer. Então, a regra aqui é que a gente vai ter alguns bugs que a pessoa vai ter que corrigir, cada participante vai ter que corrigir, e a entrega vai ser feita ou pelo GitHub, ou pelo itch.io, ou pelo Unity Asset Package, e cada participante vai enviar apenas um projeto. E os bugs são: tem um avião que vai estar indo para trás e você vai ter que fazer ele para frente. Tem também a velocidade exagerada, então você vai ter que reduzir a velocidade para ficar mais uniforme. O avião também vai abaixar ou subir automaticamente, então você vai ter que adicionar um controle manual para o jogador poder controlar esse avião. Não tem regra de como fazer especificamente, você pode usar a criatividade aí para poder adicionar o controle manual para o jogador. Vai ter que corrigir como a câmera corre atrás do avião, né? E fazer a hélice girar corretamente para dar aquela sintonia de realidade pro aviãozinho que vai estar ali no desafio. Espero que curtam fazer esse desafio e ele está valendo 200 pontos aí pro ranking de maio. E aqui vamos falar sobre destaques do desafio do mês passado, que foi o ataque criativo. Nosso primeiro destaque aqui é o Muniek, o James, que fez um concept de personagem no estilo futurista,
e pós-apocalíptica. Ele misturou ali dois temas, então ponto para criatividade. E fez esse robozinho amigável aqui, muito bonitinho. Inclusive, não só fez o conceito visual, mas trouxe todo um conceito do personagem em si, deu características, uma história para ele. Então, sensacional, parabéns pelo trabalho aí, James. E além do personagem, ele ganhou ponto extra por ter feito uma HUD do jogador também, baseado no tema terror, que ficou sensacional também, feito em pixel art, muito bem trabalhado. E o segundo destaque é o Tago, Thiago Santos, que fez duas HUDs, dois conceitos de HUDs. Uma mais minimalista aqui, com o personagem e o mapinha, que ficou muito, muito legal aqui. E também uma um pouco mais complexa, mostrando um mapa, direcionamento, personagem, a vida, um minimapinha aqui. Então, parabéns, Thiago, também. Quer abrir o microfone para falar um pouquinho sobre suas inspirações? Ah, claro. Bom, primeira coisa, agradecer, né, pelo desafio, porque esse desafio me proporcionou testar minhas habilidades de UI design. Geralmente eu faço UIs para game jams, então porque exatamente eu não foco muito na qualidade das UIs, é mais em entregar e ter experiência do usuário. Nesse caso aí eu consegui ter um direcionamento mais voltado à qualidade do asset em si. Então foi bem interessante. Bom, a minha primeira referência, eu acho que todo mundo já deu para perceber que foi Homem de Ferro, né? Que é da HUD futurista. Eu queria já fazer uma HUD para um jogo fictício do Homem de Ferro, então foi a oportunidade perfeita de fazer. E o outro, eu fui testar minhas habilidades como pixel artista, essa foi a minha primeira pixel art que eu fiz, criando essa HUD aí, essa life bar voltada para um pós-apocalíptico, puxando ali para o natural, para natureza crescendo, em volta da vida do player, mas não muita informação sobre o jogo em si, já que meio que estou vindo à cabeça assim de usar natureza, cores metálicas e ferrugem para trazer essas informações de pós-apocalíptico mesmo. Então, mais nessa pegada. Ficou sensacional, passou uma vibe meio jogo de ação e sobrevivência, que com pouquíssimos elementos já deu para passar mais ou menos a ideia do jogo aí, mesmo que ele não necessariamente exista, é só no nosso imaginário ao ver esse asset. Então, sensacional, parabéns aí pro pessoal que participou. Agora vamos para o que interessa, o prêmio da primeira temporada. Como vocês já estão sabendo, a gente tem a premiação todo mês, toda live que a gente vai realizar aqui nos nossos encontros, a gente fala sobre a premiação e nesse mês de abril, que foi o passado, estava rolando o prêmio da primeira temporada. Então somaram aí os rankings de março e abril para fazer a pontuação da primeira temporada, que se encerra hoje, oficialmente. E os vencedores desse ranking vão ser contemplados com a viagem, com passagem e hospedagem para Brasília, para poder assistir aos eventos Innova Summit e a grande final da Game Jam Plus 2024 e 2025. Esses eventos vão acontecer entre o dia 24 e 26 de junho e os vencedores, são 2 vencedores, vão poder... A gente vai mandar um formulário para você preencher com as suas informações e a gente poder comprar passagem, quais são os dias melhores para vocês se organizarem e poder viajar, às vezes pedir uma folga, dependendo de como for a situação aí de vocês. E uma surpresa que a gente vai falar também é que mesmo se você não ganhar o prêmio dessa primeira temporada, a gente vai estar garantindo para quem preencheu um formulário até o dia 15 de maio, hospedagem em Brasília, caso queira participar de um desses eventos, seja o Innova Summit ou a final da Game Jam Plus, nessa uma semana aí que a gente vai ter de eventos. Então, a gente está planejando o pessoal chegar no dia 22, que vai ser no domingo, e ficar até sexta-feira, que é um dia após o final tanto do Innova Summit quanto a grande final da Game Jam Plus. Então, quem tiver disponibilidade para ir para Brasília por conta e quiser ficar lá com a gente na nossa hospedagem, tem o hostel garantido aí pela nossa equipe. Então é isso, rufem os tambores, que agora a gente vai revelar quem são os 2 vencedores, quem mais fez pontuação nesses 2 meses aí. E o nosso ranking revela que o Thiago, com incríveis 1.222 pontos, é o grande campeão da classificação geral, que são dois rankings, né? Primeiro a gente faz pela classificação geral
E depois os membros, quem é membro do nosso canal, tem um segundo ranking para poder competir por fora e garantir o prêmio ali. Então a gente sempre vai ter pelo menos um membro garantindo a premiação. E o ganhador da premiação da classificação de membros é o James, o Muniek, e que fez 1.046 pontos. Então, parabéns para os dois vencedores. Tá aqui a relação de pontuação para todo mundo. Os dois deram um E- gás absurdo. Que isso? Não, esse daí eu fui atrás, pô. Eu falei que eu ia atrás. Que isso? Que gás absurdo foi esse? Os dois se inscreveram na Crazy, a evento que tá rolando no meio da Gamescom. Beleza, não, só isso. Que gás Não, eu absurdo. ainda tentei terminar o jogo, tá aqui, tô pra finalizar, mas não consegui enviar, não. São dois doidos, não sei como. A gente vai enviar o formulário para vocês preencherem quais são as melhores datas para vocês chegarem lá em Brasília. E com esse tempinho, a gente fez em abril, exatamente para dar essa folga, para às vezes vocês conseguirem pedir uma folga, caso tenha trabalho, ou se organizar para viajar aí. Então, separem aí alguns dias entre dia 22 e dia 27 de junho para poder estar com a gente lá em Brasília. E de novo, repetindo, quem tiver disponibilidade de ir por conta, a gente vai estar disponibilizando também a hospedagem. Entre em contato com a gente que a gente manda o formulário para vocês preencherem também para garantir essa hospedagem. Tem um anúncio. Um anúncio surpresa. Quem é membro, eu já joguei lá no chat de membros da área VIP de vocês aqui no Discord. Para o nosso próximo encontro vai ser sobre porting e publicação em console, mobile e PC. Então tá lá os dias que o convidado disponibilizou para conversar com a gente. Vocês podem lá votar no chat de membros aí do Discord qual a data que vocês preferem. Beleza? Então tá aí nosso próximo aulão lendário, né? Vai ser Fechou, já sobre botei lá. porting para consoles de games. Quem for membro já pode ir lá votar e teremos uma data e a gente anuncia em breve quando vai ser o próximo aulão lendário. E é isso. Qualquer dúvidas, comentários, esse espaço aqui agora está aberto para todo mundo poder comentar, falar sobre o que aconteceu no mês, falar sobre Gamescom, falar sobre os desafios do próximo mês. No mais, para abrir a sessão de bate-papo aqui, quem que fechou negócio na Gamescom? Rapaz, eu não fechei negócio, mas também troquei contato com o Guzmão, troquei contato com o Daniel Leite Costa, só a galera braba aí da área de UX. E já tô com várias ideias de joguinho aí pra fazer, eu vou tentar até levar um desses aí pra a final da Game Jam Plus, eu mostro pra vocês lá, que é uma ideia muito foda que eu tive aqui. E o Guzmão, você fechou com o Guzmão dentro do evento ou nas festas? Porque aquele ali gosta da farra também depois, né? Não, ali foi na festa, pô, foi na festa. Cheguei e falei, e aí, Guzmão, beleza? Tô com esse artigo aqui. Aí ele, pô, manda pra mim, velho, pra me dar uma lida. Aí, vai ler meu artigo lá, de UX. Guzmão E é o Daniel, sensacional. eu já falava com ele, que ele foi meu orientador nesse artigo, ele conhece o Guzmão também, então só fui para conhecer ele presencialmente. Assim, não só, mas para conhecer ele presencialmente também. Falei. Aí, além disso, falei com um monte de gente lá, o pessoal da missão do Sebrae, que foi comigo, tava me chamando de prefeito, porque eu conhecia todo mundo já. Aí, foi isso. Os meninos aí da Game Jam Plus que estavam lá, viram, assim, no geral. Todo mundo com passaporte da Indie Hero, vocês botaram carimbo. Eu tá aqui, ó. O meu tá aqui, ó, já garantido aqui, ó. Já tô O meu doido tá pra ir pra guardadinho. BGF pra ganhar mais um aqui. Pois é, galera. Não, eu e o Jamie já ganhamos mais um, né? Mais um carimbo garantido aí. Pois é, vai ter um carimbo só. Lembrando aqui o pessoal que possui carimbo, vai ser um pros dois eventos, já que vai ser um encontro ali de eventos, vai ser um carimbo especial, tanto para Nova Summit quanto para final da Game Jam Plus. A gente vai fazer um carimbo bem bonitinho ali para o pessoal. E quem não teve oportunidade foi na Gamescom e a gente acabou se desencontrando, depois manda mensagem ali que a gente leva o carimbo para recarimbar, mas só vale se tiver estado lá na Gamescom. Tem que levar uma fotinha para comprovar. Pois é. E o que vocês aprenderam de fazer o pitch de si mesmo, do seu estúdio, do seu jogo? Alguém quer dar uma palavrinha sobre isso? Para dar dicas Pô, e os outros nos Eu próximos não fui como B2B, eu fui como B2C, né? Mas teve uma palestra em especial que foi do Jason Derulo, que ele abriu meus olhos assim sobre a parte de marketing, jogos, que antes eu pensava em começar ela só quando eu tivesse um produto já concreto ali que o pessoal pudesse testar, mas ele mostrou que existem etapas de marketing em cima
das etapas de produção, seja ela pré-produção, produção ou pós-produção, tem essas etapas que a gente pode utilizar para já chamar o público e criar os wishlists e etc. Então, acho que foi um dos maiores ensinamentos, assim, foi a palestra dele, e também palestra de outras pessoas também, a da Ju, sobre pitch, me ajudou também, com base no que eu já sabia, e também com as palestras do Jason. Teve umas palestras sobre marketing também na comunidade de jogos, uma palestra específica sobre o Why, mas ela não foi tão aprofundada, mas deu para aprender bastante coisa. E eu também consegui ver o pessoal fazendo network, o pessoal mais experiente, então eu aprendi como fazer e ainda dei um pitchzinho pro Guzmán, então ele falou, bicho, no meio do bar lá, eu fazendo meio que um pitch do artigo, ele, bicho, tu é um pitchzeiro mesmo, né? Bicho, doido É o da porra. prefeito. Aí pronto, mas foi bom, foi muito da hora, assim, os 2 primeiros dias eu aproveitei muito palestra, o terceiro e quarto foi mais para andar e jogar os jogos, etc. Teve uns jogos muito interessantes lá que me deram ideias de mecânicas para outros jogos também, então foi muito bom. Inclusive, próximas vezes quero ver jogos de vocês sendo expostos lá, hein? Teve bastante jogo legal, muita gente que eu conversei falou que tava pegando inspiração ali e aprendeu bastante com a galera. E queremos ver jogos de vocês lá também. Ó, o Tibers falou aqui que não fechou nada, mas conseguiu um contrato com uma publisher lá na Gamescom. Caraca, sensacional. Quer falar um pouquinho? A gente, Cadê? a gente passou por uma aceleração da The Sampa recentemente, com esse jogo oculto. Ele é um survival horror aí inspirado em clássicos do PlayStation 1, tipo Silent Hill, Resident Evil. Só que ele usa criaturas do folclore brasileiro. Então, o Corpo Seco, o Kumacanga, a gente vai colocar outras criaturas ainda. E pela The Sampa a gente conseguiu uma entrada de business na Gamescom. Então a gente conseguiu fazer algumas reuniões e uma delas foi com uma publisher da Polônia que chama Black. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Black Lantern, isso. Da hora. E aí a gente mandou algumas coisas para eles e estamos esperando respostas agora. Mas foi legal esse aqui, ó, publisher. E aí estamos esperando uma resposta agora. Eles pediram até dia 15 para dar um retorno, então estamos esperando aí. Inclusive, eu amo jogos com temática de folclore, principalmente brasileiro. Já vou deixar aberto aqui o link para poder jogar depois, né? Testar o joguinho. Tibers, depois você joga lá no chat português pra gente conhecer melhor seu jogo. Divulga lá. Beleza, pode deixar. Muito bom. Bem-vindo à comunidade, eu não te conhecia. Como é que você chegou na Indie Hero? Cara, falando com um pessoal na Gamescom, e aí me apresentaram o Instagram de vocês, e aí pelo Instagram eu vi do evento hoje e eu entrei. Sucesso, bem-vindo. Espero que você Obrigado. esteja conosco da gamificação. Quem sabe ver um membro para participar desses aulões que a gente também faz privado só para os membros. Engajando. Além de ter acesso aos vídeos antigos, todo mês tem aula nova aí. A gente acabou de anunciar desse mês, né? De porting para consoles. Então, é mais uma oportunidade aí de aprender e desenvolver novas habilidades. Quem mais foi lá na Gamescom? O Maromba ali, Swagger, eu sei que foi. Ele tá tímido, não falou nada. Não, fui sim, fui sim. É que eu tava no trabalho, até quase agora. E aí? Mas, prazer isso, por estar aqui antes. Meu nome é Marco Antônio, sou criador da Swagger Games, que é meu estúdio. Atualmente tô gerenciando 2 estúdios de jogos. Um é a Swagger e a outra é a Double X, cada um com um esquema de jogos diferente. A Swagger é mais voltada para jogos educativos e gamificação. E a Double X para jogos NFSW. A Gamescom foi divertido, sabe? A gente estamos para fechar 2 contratos agora, sabe? Para nossos jogos. Sensacional, é sempre bom. E para mim foi a minha primeira experiência com rodada de pizza, assim, sabe? Além dos treinamentos, que eu faço parte também do Sebrae aqui do Rio. Então, a experiência real foi mais lá mesmo, sabe? Mas até que deu tudo bem, sabe? Foi até além das expectativas que a gente tinha, que a gente foi pensando em não fechar nada, mas estamos com 2 parceiros para fechar e 2 que estamos analisando ainda, para ver se estamos vendo qual é mais vantajoso para a gente, na verdade. Mas Que foi da legal a hora. experiência disso, sabe? Eu consegui todos os dias e estou acabado hoje.
que eu cheguei ontem à noite, então eu tô destruído mesmo. Tá todo mundo aqui ainda no processo de descansar esses 4 dias, 5 para É, quem foi no VIP. e eu peguei after todos os dias, então eu tô acabado mesmo. Nossa. Aí eu que embalei uma viagem de trabalho pós-Game Jam, tô aqui em Mato Grosso. Aí Pode vou ir ficar aqui mesmo. até dia 10, para dia 12 ter uma reunião com o Sebrae lá no Maceió. Vou descansar um dia só para depois começar a trabalhar de novo. É isso aí, correr atrás dos sonhos. Pessoal que tá chegando aqui agora, Vênus e Roberto, sejam bem-vindos. A gente acabou de anunciar aqui um anúncio surpresa. Quem tiver disponibilidade de ir para Brasília entre os dias 22 e 27 de junho, a gente vai estar oferecendo hospedagem paga para participar tanto do Inova Summit quanto da final da Game Jam Plus. Para o pessoal que quiser e puder, tiver disponibilidade de estar ali com a gente nesse momento. São 2 eventos incríveis para conhecer novos jogos, fazer networking. Então, já tivemos os nossos vencedores que ganharam passagem também, mas quem não ganhar a passagem e tiver disponibilidade de ir para lá, vai poder ficar com a gente no hostel que a gente está preparando lá. E a gente está nesse momentinho aqui conversando sobre experiências da Gamescom. Mas você conhece o Game Dev Hub, que vai estar acelerando estúdios do Rio de Janeiro, de graça? Você conhece Como? o Hub que está esperar os estúdios do Rio de Janeiro com suporte jurídico, de marketing, de teste? Tá sabendo disso? Não. Então eu te mando essa oportunidade, que é gratuita no seu WhatsApp. Tem mais Ah, tá, alguém obrigado. do Rio de Janeiro aqui? Quem for do Rio de Janeiro, se manifeste que eu também mando essa oportunidade de graça. Vai ser suporte jurídico, teste, marketing e diversas mentorias e trilhas de captação ao longo desse ano para os estúdios do Rio de Janeiro. Oportunidade aí, hein, pessoal. Vou te dar um salve lá no WhatsApp rapidinho lá, mandar isso. Fernando Dev, que falou aqui no chat que é do Rio, me manda uma mensagem, por favor, no Discord. Ou manda no Instagram da Game Jam Plus, da Indie Hero, no direct, que a gente também olha. Aí eu pego o seu contato e te envio. Inclusive, foi muito bom encontrar vários rostinhos aqui que antes eu só ouvia a voz, né? Foi muito bom. Boa noite, Boa noite, seja bem-vindo. obrigado. É que eu moro perto de Recife. Outro nordestino, graças a Deus. Quanto mais melhor. Aí eu acho que não tem como ir lá. A gente sabe que realmente é complicado, por isso selecionamos 2 aqui para conseguir dar essa passagem. Mas a gente quer sempre ter mais de vocês lá, então quanto mais vocês engajarem, tendo mais membros, a gente consegue, igual para Gamescom, a gente conseguiu sortear. Quantos foram, Yugi? Ingressos para Gamescom? Que foi 8. Então, quanto mais nossa comunidade crescer, mais a gente vai conseguir levar vocês junto e alavancar, né, essa carreira que todo mundo sonha em viver de jogos. O Moniac está no carro, mas o Canu e o Marcos, que são membros dos que estão aqui ainda, que eu estou vendo, está disponível lá no chat do Discord, área de membros, a data para vocês escolherem do nosso próximo aulão sobre porte em publicação. Vocês podem ir lá votar, por favor. Como eu não conheço direito os membros, eu queria se pudessem a galera falar aí um jogo que vocês amam e um jogo que vocês odeiam, só para conectar com a gente aqui com o No Lobby. Eu adoro saber, para saber, né, o caminho aí. Porque tem gente que vai por a Zoe, sabe que ela gosta de LoL, aí a gente já briga aqui, né? A Carolzinha curte um Shadow of Colossus, eu já sou de um Castlevania e um Metal Gear. Mas eu queria conhecer um pouquinho vocês aí, se puderem falar aí um jogo que vocês amam e odeiam. Vou começar aqui logo com a bomba. Eu odeio GTA. Chato demais. Chato, 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 chato. Eu só gosto do top-down, depois eu também não me agradou muito não, falo mesmo, tá comigo, te dou um voto. GTA você entra, até rouba um carro, faz código de Acho arma, dá uns tiros superestimado, e acho fecha. superestimado. Como uma pessoa pode ser feliz sendo criminosa daquele jeito? Eu não consigo, gente. Eu respeito sinal de trânsito, eu não roubo carro. Não dá pra eu me divertir, não. Desculpe.
Também estou contigo, viu, Pedro? Exatamente, muito bem. Aí tem bom gosto. E outro jogo que eu gostei pra caramba é o Baldur's Gate 3. Eu ainda não terminei, mas já tenho 500 horas naquele jogo. Pô, Ganhou eu também não respeito. terminei, não. Meu PC ficou pesado, aí eu tive que desinstalar pra trabalhar. É foda. Esqueci a memória. É o jogo da minha vida, Assassin's Creed, especialmente do Ezio Auditore, que segundo fez decidir a trajetória da minha vida mesmo, acadêmica, e eu resolvi estudar Itália e aprender italiano, morei na Itália. Esse jogo sempre será o meu jogo favorito de todos os tempos. Inclusive, quem quiser aprender italiano, Yogi dá aula. Sim, falo italiano. Falo do Ezio, tudo começou ali. Curioso, curioso. Eu ainda sou fã do Black Flag, mas esse aí foi bacana mesmo. Só um que eu não gosto, o resto, né? Maravilhoso. Eu detestava, assim, o Guitar Hero. Como Guitar assim? Hero. A Carol fez até uma boca ali. Caraca, agora eu tive que abrir o microfone. Meu Deus, por quê? O que ele te fez? Ainda mais quando tem aqueles controles especial, tipo a guitarra ou a bateria. Nossa, é sensacional jogar. Na minha opinião, parece até óbvio, né? Mas a Eu acho melhor que ele não coisa que gosta o de áudio rock, ele queria um torna pandeiro, né? De joystick, só pode. Rafa, cortou seu áudio na hora que você tava falando. Fala de novo, por favor. é que eu tava falando que a melhor coisa que o áudio já fez é The Last of Us Parte 2. Tem a mecânica lá, o minigame de tocar o violão, é sensacional. E é um dos Essa melhores mecânica aí trailers, né? Que ele lá. Brabo, é o do Alan trailer. Zoca. Gente, mas o meu jogo favorito, quem me passou foi a Carol, que é um jogo indie francês chamado Spiritfarer, que a gente se lasca de tanto chorar. E o que eu menos gosto, qualquer FPS, porque eu sou ruim em todos. É isso. Eu também sou péssimo em FPS. Apesar de amar Halo, qualquer outro FPS eu passo longe. Atualmente os meus jogos favoritos estão sendo Hades e Hollow Knight. Hollow Knight ali com a relação de amor e ódio, né? Tanto por esperar o Silk Song quanto pela raiva que a gente passa enquanto joga. E jogos que eu odeio, eu acho que eu vou colocar FIFA. FIFA eu nunca falo de FIFA. FIFA pra mim não existe. Quem joga FIFA não é Já que jogador de você, videogame. já que você falou Rafa, de você FIFA, eu vou viu? puxar os meus. Fala. O meu jogo Rafa, você favorito viu é que The a Witcher demo 3. de Silk Song vai estar disponível no museu na Austrália? Eu vou ter que arrumar uma passagem pra Austrália amanhã. Você vai ter que ir, amigo. Já pode se programar. A Teacher é de lá, se eu não me engano, ou da Nova Zelândia. Eles estão em casa ali, né? Sonhei com encontrar, seja Hades 2 ali, né? Ou a Tem Cherry ali na Gamescom, mas era sonhar alto, né? Nem Alô? Nintendo Switch 2 o pessoal da Nintendo não levou? Naquele Eu stand vi a enorme. Sinsome lá na Na Gamescom? cosplay dela, tá? Você tem que cobrar. Ah, tá. Cosplay sim, cosplay eu vi. Que tava os três, tava o Hollow Knight que a gente joga, o Hollow Knight que foi o primeiro casulo lá, eu não lembro o termo em português agora, e teve a Hornet também. Sensacionais, estavam lindos, inclusive. O Tibers falou aqui que ama Transistor, mas o jogo da vida dele é Ragnarok. Ragnarok é das antigas, hein? Aproveitando que o Rafa falou aí, meu jogo favorito é The Witcher 3 e eu odeio FIFA também. Jogo de futebol, FIFA, o Wing Eleven, isso. Nossa. Mas falando ainda Ragnarok, né? A Gravity tinha um stand lá, né? Na Gamescom gigante, né? Calma aí, aqui, ó. Calma aí, eu tenho que fazer inveja. Cadê Eu o ganhei de pódio? brinde lá, ó. Só pra fazer inveja lá. Eu não cheguei nem perto do dia daquele stand pelo tamanho da fila. Ele é muito lindo essa pelúcia, inclusive, mas eu falei, nunca vou ganhar. Então, eu não vou enfrentar essa fila, não. Mas o Ragnarokzinho era bom, né? Nunca, eu acho que o bicho que eu mais matei na minha vida acho que foi um Bafomé tentando pegar uma cartinha. Bafomé eu já matei na vida. Você tá doido. Aquele ali atrás eu ganhei de. Ah, ela tem. Quando teve. Eu trabalhei pro Ragnarok, me É levavam pra São verdade. Paulo pra Foi não. trabalhar, fui apresentadora, aí me deram. Mas eu queria o roxinho do mal mesmo, mas não consegui não. Eu era o do time do Mu. Não sei se vocês chegaram a jogar. Vocês Mo... lembram do Mu? Moro MMO, não era?
Eu lembro de Mu, era muito falado nas lan houses e também nos underground aí das madrugadas. É que na O minha do época. MMO? Oi? O MMO do Mu? Rapaz, foi melhor. Rapaz, Eu joguei. era meio zoadaço o jogo assim, mas era maneiro, entendeu? Foi a primeira fantasia assim, que eu tive contato jogando, foi o Mu Online. Mas era meio trash, sim, era bem trash. Comparado a Ragnarok, por exemplo, né? Outros jogos, acho que até aquele outro Tibia, né? Tibia acho que era mais completo, assim, do que o Mu. O Mu era mais trash. E minha outra lenda aí. Mu já ouvi falar, mas nunca joguei também. MMO que eu mais gostei foi o Guild Wars 2. Mas eu joguei Perfect World, Ion, Lineage, tem umas coisas, né? Rapaz, o melhor MMO pra mim foi Star Wars, a República Velha. Eu Bom vi também demais. foi maneiro. Bom demais, bom demais, bom Em- demais. em- Só de MMO que é pique um RPG normal, que você pode dar um romancezinho. Tem uns romances meio estranhos. Eu não vou mentir, tem um romance muito estranho no Cavaleiro Jedi, que você se apaixona pela sua Padawan. É meio bizarro, eu vou admitir. Esse é um jogo dos anos 2000. Tem que Mas, fazer um mas Tem uma MMO. galáxia muito é distante, né? muito bem feito. É muito bem feito. É muito legal. Só é velho. Bota fé não, ô Rafa? Próximo, põe pra jogo aí pra disputar a passagem, tem que criar um MMO do Indie Hero e botar a galera aqui um PVP pra ver quem ganha a passagem. Em 48 Esse- horas. Cantei. Nossa, a última Game Jam que eu participei, eu resolvi fazer um Action RPG no estilo Diablo em 48 horas. Foi tenso, a gente chegou até o primeiro boss, né, no desenvolvimento, mas eu enrolei demais, porque eu era o artista 3D. Ainda em 3D, maluco. Deu pra chegar ali, ficou bem porqueira, mas foi divertido. É o que vale a Já é muito, experiência, né? já é muito. O Marcílio falou aqui que se acha velho, ama todos os point and click da LucasArts, seja Monkey Island, que inclusive teve remaster recente, se eu não me engano, Full Throttle, etc. O Inclusive True é jogos incríveis. cabuloso. O melhor point click, né? O melhor point click que tem. For True. Eu jogava muito uns point and click do Scooby-Doo do navegador. Nossa, mano, saudades. E entrou pro time aqui que odeia jogo de futebol em geral. Eu falo FIFA porque é o maior, né? Mas, sei lá, pra mim, eu acho muito mais legal assistir o jogo de futebol do que jogar ali. Não tem nem poderzinho, pô. Se tivesse uns poderzinhos, dava pra Aí discutir. só aquele do Mario, né? O jogo de futebol do Mario da Nintendo. Então, ele tem Pô, poderzinho, velho. É até, legal. até Rocket League eu não consigo jogar. Não. Os caras É saem Mario voando, fazendo Strikers. pirueta e eu não quero fazer. Rocket Tem um League não é joguinho minha vibe, não. que eu vi no Gamescom, era do Hermit Crab, eu acho, que a Carota tava jogando, que é tipo um FIFA de bonequinho, e daí eu falei com o desenvolvedor, eles querem colocar tipo uns poderzinhos, como se fosse um Valorant, só que de futebol. Aí pareceu muito legal, gente. Eu gostei Não é do aquele jogo projeto que dele. ficava tendo 4 jogadores ao mesmo tempo? Toca alguma coisa? Eu acho que eu vi esse também. Eu acho que era um stand bem grande do Hermit Crab lá, com uma mesona assim no meio. Eu acho que eu vi isso aí também. Acho que eu cheguei a Pois ver. é, daí eles querem colocar poderzinho pra ficar Ó, mais legal, não gente, eu ser só tipo joguei esse futebol. aí que a Zoe tá Eu falando. boto fé. E, tipo, muito legal, tá? Eu sei que vocês não gostam de futebol. Eu já sou meio suspeita pra falar, porque eu sou muito do futebol, miram rachando de rir. Só porque eu estou defendendo futebol. Mas esse era muito da hora, eu prometo. Ó, Quatro times de futebol, né? vou defender Time de meu coração. streetball depois. Vou defender meu coração brasileiro, eu gosto de assistir, não de jogar. Se tiver poderzinho aí, nós Exatamente. discute. Joguinho de futebol Fica com poder. eu e o Yugi torcendo pelo Flamengo no WhatsApp. Mas jogar, eu não jogo. Carol, qual que é o seu time? Eu sou São Paulina. Mas hoje não me pergunte nem o goleiro, porque eu não acompanho mais o time em si, né? Já foi o tempo. Aí hoje eu sou mais de jogar mesmo, eu jogo futebol. Então, ó, Thiago também vai pra Brasília, você arranja uma partidinha pra gente fazer todo mundo junto. Uma peladinha. Oxe, vambora. Só vamos.
Agora eu tô acompanhando a Kings League, eu não sei se vocês, né? Tô começando a acompanhar aí, porque é mais dessa galera do streamer e tal, aí tá sendo interessante também. É um pouco diferente do futebol clássico, claro. E talvez, se vocês ainda não conheçam, já deixa aí a dica pra conhecer, porque é bem bacana. Vou Eu inclusive dar assisti ontem. sugestão. Q3X versus Liga Lives. Vou inclusive dar sugestão pro Ian. A gente tava pensando em atividades pra fazer durante a final lá, nessa uma semana que a gente vai ficar em Brasília. Quem sabe uma visita ao Mané Garrincha, que é o estádio aí, né? Ou uma peladinha da galera, quem sabe? Quem quiser jogar ali. Eu acho uma excelente ideia. Vamos fazer um torneio de pênalti aí. Justo, pode ser também. O Fernando.dev falou que não consegue odiar nenhum jogo, mas que o melhor jogo que ele já jogou foi Black and White. É o Pokémon Black and White? O Marco Antônio falou que Dragon Quest Monster Joker é o jogo favorito dele e ele odeia qualquer jogo de terror. Eu vou dizer que eu não odeio jogo de terror, mas eu não consigo jogar, porque só filme de terror já é o suficiente pra me assustar e jogo é muito mais imerso. Teve um Dead Space que eu tentei jogar aí, eu joguei 10 minutos dele e já desliguei o PC e saí correndo. Eu fico Cara, o Dead triste que eu Space é eu não tenho incrível. eu não tenho imersão. Eu queria ter esses medos aí, porque eu vejo pra mim é tipo fundo verde, eu fico tão triste. Aí eu, na live, geralmente uso batimento cardíaco, aí quando eu jogo os filmes de terror, meu batimento fica lá embaixo. Aí recebe o donation e você vai lá nas alturas. Mas, poxa, mano, aproveita. Começa devagarzinho, pega uns terrorzinhos mais leves, mas aproveita essa imersão aí. Vai de VR de uma vez logo, então, e surta. Nossa senhora! Um passo perto. Que dica interessante. Deve ter Ai, ai, mano. um. Acho que o Metrô teve VR recente. Acho que o Resident Evil também. Mas o Resident Evil não é tanto terror assim, né? É Ainda mais dá um sustinho, né? ação. Dá Halloween. uns jumpscare de vez em Só gosto de quando. Outlast. No Outlast eu acho que é um favoritão da galera, né? Um Outlast, sim. Outlast Outlast. Um dos meus jogos favoritos também. Olha, Amnésia, né, também. Eu sou O igual o Roberto. Rafa, eu não jogo nada, mas eu boto tudo o meu namorado pra jogar, eu fico lá assistindo com a mão assim, que aí é mais rápido de fechar o olho aqui pra não levar muito susto. Mas eu assisto, porque eu preciso saber como é que é o jogo. Justíssimo. Quando não tem essa vibe, eu prefiro assistir mesmo. Alguém jogando e me divirto com a pessoa tomando susto e levando susto junto com a pessoa. Ah, isso eu acho legal com o jogo de terror, que eu sou um cagão. Mas não tenho paciência pra ver vídeo, não. Eu prefiro jogar logo. Mais divertido. O Roberto aqui falou que o MMO que mora no coração dele é o Wakfu. O Wakfu, muito bem falado também. Não sou tanto do MMO. É um jogo Como? também, o Wakfu. O Rafa perguntou se o Mirão curte Vision Novel. Vamos abrir aqui uma discussão sobre Vision Novel. É jogo ou não é? Vision Aqueles. Novel, cara, eu joguei tão poucos pra poder brincar. E, tipo assim, eu joguei bem poucos. Eu acho que, tipo, quando é num estilo mais igual. Não sei se entra na categoria. Qual que é aquele do advogado lá? Eu esqueci o nome dele agora. Ace Attorney. Então, quando é mais assim, mais dinâmico assim, eu curto, mas a história. Aí eu vejo mais como ler um livro, eu nem considero o jogo, na real, mas se for uma boa história, eu até brinco, mas eu não joguei muitos pra poder ter um comparativo de ter uns pra indicar. Mas tem uns ruins, tem uns de revista bem ruim, viu? Tem de revista das antigas é ruim. Tem o Garotos Bonitos aí do Touro, né? Que é daqui de Brasília que tá fazendo um jogo também. Quanto do blog aí dele de dublagem, né? Mas eu tenho poucas referências. Até aceito novas, mas eu acho que eu sou mais do point click se eu for seguindo uma linha. Acho que Visual Novel pra mim é igual você falou, é tipo uma HQ interativa, não necessariamente um jogo. Tipo Se tiver assim, uns minigames da hora, dá pra encarar. Ou um tema de história também interessante. mais pela história do que pelo estilo. Uhum. Mas eu já curto FPS, as não curto, mas eu já sou brabo. Adoro FPSzinho. Conhece Slay the Princess, Rafa? Eu já ouvi falar, mas assim, não me vem esse é bom. nenhuma memória visual, assim. Esse é o visual novel de respeito. É um preto e brancozão, Tipo, tal? Preto e branco, né? branco, isso, Ah, desenhado. desenhado, isso aí. É uma Então fica história aí bem a da hora dica. mesmo.
para amantes de visual novel, Slay the Princess. Mas tadinha, tem que salvar a princesa, não matar ela. É muito bom. Vai lá descobrir. Ah, dá pra fazer de tudo, você que escolhe, cara. Fica à vontade. Exatamente. Não sei Uma quantos coisa finais tem interessante aquele treco. de visual novel é poder jogar várias vezes e fazer acontecimentos diferentes, mas RPG também faz isso, né? Não precisa ser uma história em quadrinho. É, hoje em dia não mais. Tem RPG linear, tem RPG aberto, É. tem de tudo. O Roberto falou aqui que ama Zelda Tears of the Kingdom, que não é tão velho assim, mas já é um clássico, né? Tipo, revolucionou o que é a franquia Zelda como um todo. Pô, então eu acho Jo- que ele vai gostar de jogar Blender ou Autodesk Maya também. São jogos bem relacionados, assim. Que você vai curtir. É Mas é um bom jogo. sacanagem. É um bom jogo. É, o shader me incomoda um pouco, tanto no Tears quanto no Breath. O que me incomoda é que como diabos eles enfiaram aquilo dentro de um Switch, mano. Pois Eu é. não sei como. Você abre o modo de edição lá de ficar grudando as pecinhas ali, é 15 FPS, 10 FPS. E aí chega Pokémon e é gráfico de Nintendo DS. Falei. Mas tudo bem, a quem gosta. E tá aí um pecado da Gamescom, né? Os caras não levou nenhuma unidadezinha do Switch 2 pra gente Pois ver. é, pois é. Eu esperei que tivesse pelo Ah, menos mas uma peraí, salinha fechada que fosse Quem pro é que pessoal tem entrar lá e dinheiro ver. pra comprar esse Switch 2, que tá aí 10 mil conto? Já fizeram o estudo de marketing, exatamente. Já fizeram a sondinha lá. Gente, eu acho que nem vale a pena. Então tá bom, então a gente deixa quieto. O brasileiro nem vai dar conta de Nem vale a comprar. pena esse Switch 2, velho. É. A primeira pergunta que eu fiz no stand, eu cheguei pra moça, oi moça, bom dia, tudo bem? Tem um Switch 2? Ela, o que que é isso? Aí eu, nossa, tudo bem, obrigada. Super preparada, super preparada. Só faltou ela falar, não, compra o PlayStation mesmo. Só faltou ela já mandar pro concorrente. E nem a Sony, inclusive, apareceu por lá também. Só tava um Xboxzinho meiado ainda, né? É só Bethesda, né? Meu Xbox foi de Game Pass ali, só pra falar que foi. Se depender da Bethesda, puta que pariu, hein? Ah, tava da hora, tinha Um escudinho lá. tinha alguma cola aqui, o Oblivion, que eu peguei o pôster tá ali atrás, tinha Diablo, tinha Indiana Jones. Ah, lembrei onde tinha PlayStation, no stand da Bethesda, pra jogar Indiana Jones. Nem o Xbox, não era. Tinha também no onde tinha Assassin's Creed Shadows e o Xbox tava na frente. Tinha ali a Game Pass, né? E do ladinho assim tinha o ID Xbox, que tava com joguinhos lá também. Isso, a ideia que é mais pra indie, né? Mas o Tava melhor legal lá. stand foi a Seara, que tava com a Airfryer rodando Doom, né? Cara, Doom isso na aí, pra Airfryer. que PlayStation e Xbox a gente roda na Airfryer? Aquilo pra mim foi maravilhoso. Combinou muito bem com a marca. Não tinha o Doom novo pra jogar, tinha só a ativaçãozinha lá pra jogar os discos, mas tinha na Airfryer no stand da Seara. É isso aí, acho que já, já demos 1 hora aqui de live. Se alguém tiver mais algum comentário, alguma dúvida, sugestão, feedback, ideias de desafios, ideias de Eu, dinâmicas. eu só queria deixar um feedback sobre a importância de um pitch numa Gamescom dessa. E como que você precisa estar preparado para apresentar seu jogo mesmo. E como essas iniciativas, treinamentos surtem efeito. É só isso mesmo. Eu falo isso porque tive uma história de um cara que fechou dividindo no Uber, ele mandou o pitch no Uber e fechou um contrato no Uber. Tem que estar preparado pra todo tempo, cara. No banheiro ali, ó, tá ligado? Na hora de lavar a mão, já manda o pitch. Nunca se Não é nem sabe. pitch Mas, elevador, ó, mas é pitch Uber. eu queria agradecer aí, tipo, a oportunidade da gente estar aqui, né? Somando, a gente vai preparar muitas coisas legais para as próximas lives. Então, se preparem, porque vocês vão ver o que o Lobby é capaz. A gente vai botar vocês a ferro e fogo aí, acreditem ou não. Mas, pô, ansioso aí para conhecer direitinho aí o Monique e o Roberto, né, que ganharam, né? Sejam bem-vindos a Brasília. A gente se encontra o já já Thiago. aí. É o Thiago. Então, o Thiago e o Monique. É porque o Monique tem outro nome, não. O Monique é outro nome, né? Que É tava o no prêmio. James. É o James. James. A gente encontrou vocês Aí, todo mundo na Gamescom lá pra tirar foto. aí quando chegarem aqui, dá um alô que a gente vai Vai recepcioná-los. lembrar do rosto. Aí, uma ideia de desafio aí pros próximos é desafio de pitch. Quem sabe? Olha, uma boa, hein? E aí, Pedro? O Cada um próximo mandar desafio seu vai ser pitchzinho. o jogo junino.
Olha aí. Isso aí eu gosto, isso aí eu gosto. Você tem que criar um jogo temático junino e você tem que apresentar. Pra entrar O no cara faz o clima, né? pitch em formato de Exatamente. soneto. Mas é pra isso, né? Exatamente. Você Festa tem que junina fazer na uma próxima vez. poesia com o seu pitch. E toma Sabe isso cuidado aqui? pra não Fazer um queimar na pitch fogueira. do jogo da pitch. Esse é bom também. É. Senão ela vai equalizar sua cara. Então, galera, muito obrigado quem apareceu aqui. Fiquem aí de olho, a gente está sempre postando eventos aqui, nossos desafios. Quem sabe surge um evento surpresa, que agora vai aparecer sem nenhuma antecipação. A gente vai só jogar ali. Então, se você quer garantir mais pontos para ganhar prêmios, igual o Thiago e o Munic conseguiram uma viagem com passagem e hospedagem paga, continue engajando, mandem mensagem, participe dos desafios. E é isso. A gente se vê na próxima. E lembrando que quem for assinante do clube de membros tem vantagens. Tem os aulões, tem grupos VIP para networking e participaram de sorteio para ganhar ingressos para Gamescom, entre várias outras vantagens. A gente quer levar vocês para desenvolver jogos e viver desse sonho de viver de games. É isso aí, a gente se vê na próxima. E lembrando que o Põe Pra Jogo já está disponível lá no YouTube da Game Jam Plus. Depois confere lá para ver um resumão do que aconteceu em abril. E a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal. Um grande beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. tchau, galerinha. Beijo pra todo mundo. Muito bom conhecer Valeu, vocês na Game. galerinha. Precisando, tamo aí. Manda mensagem lá no chat, marca a gente com @, e a gente responde vocês.